Salve Deus, turma! Nossa, gente, que repercussão que foi eu falar que eu ia aparecer em breve. Meu Deus! 22 de janeiro, gente. Dia do meu aniversário e dia do lançamento do curso Tipologia. Vocês vão me ver, quem ainda não viu. Tararam! Tá bom? 22 de janeiro. Como é que vocês estão hoje? Todo mundo bem? Como é que estão vocês nesse feriado de hoje? Pra mim não teve feriado, gente. Trabalhei o dia todo. Em consultas, cuidando das coisas aqui, das sementes. Botem na agenda aí, 22 de janeiro. Nesse dia, eu vou publicar uma foto minha. E depois, em seguida, eu vou fazer a live ao vivo de lançamento do curso de tipologia. Tá bom? Ai, tô nervosa. Daqui a pouquinho. – 22 de janeiro eu acho que é um domingo, né, gente? Eu acho que é domingo. Hoje, gente, marquei com a Viânia pra gente fazer uma live com vocês sobre perguntas e respostas, tá? Meu Deus, já tem quase 3 mil curtidas no aviso que eu dei que eu vou aparecer. Mais de 400 comentários. Nossa senhora, gente, vocês são curiosos, hein? Meu Deus! José, 22 de janeiro, tá? Daí marquei com a Viânia pra gente falar de chakras, de cristais e de tudo mais. Já vou chamar ela, tô só esperando o pessoal entrar um pouquinho. Tá por aí já, menina? Vai ficar bem, Miriam. Fica sussa, tá? Você vai ficar ótima. Vamos lá, vou chamar ela. Quantas noites escuras da alma podemos ter em uma encarnação? Ih, pode ser mais de uma, viu, Anne? Mais de uma. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu na África.
Só confirme se estão me ouvindo bem. Tá aí ela, toda poderosa. Oiê, boa noite! Como é que você tá, menina? Eu tô ótima, tô feliz, tô animada. E você, Bom, Deusa? tudo maravilhoso. Tô colocando meu foninho aqui pra ver se melhora um pouquinho aqui, ainda Certo. mais. Vocês estão ouvindo Não, eu vou bem ter que fazer a aí? configuração. Se for fazer a configuração, vai derrubar a live. Vai ficar sem fone mesmo. Então tá todo mundo ouvindo, né? Eu e a Viane aí, tudo certo? Ouvindo aí, gente? Tudo ok? Maravilha. Então, Viane, é no meu perfil, mas eu vou deixar você conduzir com as perguntas. Eu vou estar aqui bem relaxada, bem Ai, solta, bem plena. E você que vai reclina coletar aí as essa perguntas do cadeira, povo. aproveita, Bem maravilhosa aqui. descansa essa coluna, só deixa o laríngico aí aberto pra gente, ó, hablar muito. Nossa, foi bem puxado hoje, menina. Nossa Senhora. Mas tudo ótimo. E aí, eu não imaginei que fosse causar esse frevo todo que foi ali do anúncio que eu dei, né? Sobre eu aparecer. Meu Deus! Mas, mulher, quem é que não quer ver a Beyoncé do Brasil? Essa beldade. Essa beldade, né? Pois é, todo Mas mundo vai dar esperando certo. esse 22 de momento. janeiro tá bem aí, daqui a pouco. Oi? 22 de janeiro tá bem aí, daqui a pouco. Ah, tá batendo na porta. É daqui a Uhum. pouco o pulo. Então vamos lá. O que você tem de questões aí, Vi? Vamos. Tem bastante pergunta e vamos começar, né? Sem Então, delongas, vambora. desenrolar o pergaminho aqui. É... Nevinha, a primeira pergunta que tem aqui é sobre mediunidade. Uma pessoa. Será que eu consigo responder? Meu Deus, será, gente? Logo a Neva. Ai, meu Deus, será? É, uma pessoa pergunta: a pessoa que é médium intuitiva Hum, também pode incorporar? claro, claro. Na verdade, todo ser humano pode incorporar, né? Todo ser humano na Terra pode incorporar. Só que algumas pessoas vêm com uma missão mais específica da incorporação, né? Geralmente, o Pai João de Enoque acabou de chegar aqui. Salve, paizinho! Geralmente, os maiores médiums, né, que têm esse maior compromisso de incorporação, são os que aprontaram mais no passado, tá? Então vamos Eita! pular essa parte, tá? Ô, Neva, o que é que tu fez então, mulher? Todo mundo já sabe, menina. Eu explodi um planeta, né? Então. Olha aí, ó. Mas eu já me perdoei, já me acolhi. Salve, Deus. É, Pode sim, pode sim. Né? E se a pessoa se aprofunda, né, no desenvolvimento ali, já acelera esse processo. Qualquer pessoa ela pode se aprofundar ali para trabalhar com incorporação? Claro que sim. Tá? Claro que pode, né? Só que algumas vêm com isso mais facilmente e outras a missão é outra, né? Então isso varia um pouco assim, mas pode sim. lembrando aquilo que você sempre fala, né, Nevinha, que a mediunidade é um fator biológico. E é Então um tem fator muita gente que biológico, ou seja, entra. todo ser humano é médium. Isso, isso. É, a pessoa que tem uma boa autoestima e Hum. pensamentos positivos pode adquirir obsessores? A pessoa que tem uma boa autoestima E e pensamentos positivos pode ela- adquirir obsessores? na vida presente que ela está, assim, não, tá? Eles podem ficar circundando ela ali, mas o campo de proteção dela em volta vai impedir que ele se aproxime. Porém, existe o quê? Existem os processos kármicos, né? Que você pode ter algum obsessor de uma outra vida, não dessa, que tem algo inacabado ali com ele.
tá? E aí os teus mentores trazem ele para perto de você, para que ele veja que você não é mais aquela mesma pessoa de antes que tenha feito mal para ele, e aí o mentor empurra ele dentro desse seu campo de amorosidade. Obviamente, talvez você sinta algum desconforto, algum mal-estar, mas não significa que você atraiu ele em volta ali de você. Isso já era algo pré-acordado e os mentores trazem de outras existências para libertarem a partir do olhar para você e, poxa vida, a Viane não é mais a mesma. Realmente, esse campo de amor dela, eu vou deixar ela para lá. E aí vai embora, segue, se ilumina, vai procurar a iluminação dele. Então a gente tem esses dois pontos. E se tratando da vida atual da pessoa, ela cria o campo de proteção em volta dela, né? Isso vai impedir que forças negativas barra obsessores entrem naquele campo. Tá? Mas pode acontecer de um mentor de luz teu trazer uma entidade que está presa ali na erraticidade, na parte etérica do planeta e precisa se libertar. E ela está ali vibrando no ódio por você, mas ela precisa ver que você realmente não é mais a mesma pessoa para que ela possa se libertar e libertar você, tá? Uma coisa que tem surgido muito assim de pessoas próximas em relação a questões kármicas, seja com pessoas desencarnadas ou com pessoas encarnadas. As pessoas nessa tentativa de curar essas questões kármicas. E aí a questão, Nevinha, é o seguinte: se eu estou consciente e desejo amorosamente me livrar de uma situação kármica, mas a outra pessoa, ela implica, não tá nem aí, ou é uma pessoa que está desencarnada. De que forma a gente pode conduzir isso para trazer cura para esse E para relacionamento? romper esse laço aí, né? Isso. Assim, eu sempre gosto de falar. É como diz o ditado: quando um não quer, dois não briga, né? Esse é o ditado mais certo que tem. Então, a partir do momento que você tem uma inimizade dessa vida ou do teu passado, tá? Ou do teu passado, e que você amorosamente quer se ajeitar com essa pessoa, né? Você quer pedir perdão, você quer fazer as pazes, você quer a paz, você está arrependido de algo que você fez, ou você perdoa algo que a pessoa fez, enfim, você quer paz, né? Se isso for genuíno do teu coração, automaticamente esse desvínculo é feito, tá? É mais ou menos aquela metáfora que o mestre Jesus deu aos apóstolos, é mais ou menos assim: vocês se reúnam, sigam e preguem o reino do evangelho em todos os locais. Vão e bendigam em meu nome, e curem em meu nome, etc, etc, etc. Porém, se alguém não lhes quiser receber em suas casas, bata a poeira das suas sandálias, virem as costas e vão embora. Essa é a metáfora para isso. Ou seja, você vai entregar um amor e se a pessoa não quiser, você amorosamente vira as costas, bate a poeirinha ali, ó, fiz minha parte. Automaticamente o desvínculo kármico acontece. Mas a pessoa continua ali com raiva de mim, papapá. Não, acabou. Agora já é ela com ela ali. Já não tem mais nada a ver com você. Por exemplo, eu e a Viana, a gente tem pendência. A gente briga, a gente não se dá bem, papapá. E aí, de repente, a Viana vem pra mim, né, Vinha, me perdoe, né? E ela quer paz, mas eu não quero. Eu continuo na treta com ela. Automaticamente, se ela genuinamente quer ficar em paz e eu não quero, as fontes superiores cortam esse vínculo, não existe mais vínculo kármico entre nós e eu vou ter que me virar com a minha própria energia negativa. Né? E aí eu vou acabar o quê? Eu vou acabar atraindo algum obsessor, alguma entidade que se alimente disso, mas não tem mais nada a ver com ela. Tá? Então, isso acontece. Se você tem amor no coração, é como Paulo também, acho que é o apóstolo Paulo também falava. Eu não gosto muito da palavra pecado, mas é como está lá escrito na Bíblia, já vai dar para entender. O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quanto mais coisas você tenha para ajustar e mais você viva amorosamente, mais você desintegra, né, a questão kármica. Os processos kármicos, os ajustes kármicos. Você não tem que quitar adepto kármico só com sofrimento.
tá? Você entra nessa linha de sofrimento quando você se pune também, quando você se culpa também, quando você vai se emaranhando cada vez mais nas ondas emocionais ali, de dor, de culpa, de falta de auto-perdão, de compreensão, enfim. Você entra nesse emaranhado todo e aí você se vincula cada vez mais à dor, à negatividade. Mas quando você também se perdoa, quando você também ama, quando de fato você se arrepende genuinamente, você quer fazer melhor, você quer transcender e fazer diferente aquilo que você fez nessa vida ou em outras vidas, você cura e acelera, né, esse processo. E necessariamente não significa que você tem que passar as piores coisas da vida. Não, você pode curar tudo isso com amor. Ô, Nevinha, e a pessoa, por exemplo, que não tem o contato direto com aquela pessoa? Estão perguntando Uhum, aqui, eu preciso estar uhum. de frente com essa pessoa para poder Não, perguntar? não, 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 não precisa. Isso pode ser feito a partir da parte etérica, tá? A partir do plano espiritual. Por exemplo, você tem uma pessoa que está lá na China, é uma inimizade sua desde a infância, vocês, da adolescência, vocês não se falam, vocês não brigam, mas você quer se reconciliar com essa pessoa, né? Então você começa a fazer os teus processos de conexão com os teus mentores, começa a colocar as tuas intenções amorosas acerca da situação. Os mentores vão levar essa situação ao conselho kármico, né, que é o conselho de mestres ascensos, mestres ascensos que cuidam dessas questões, e esse desvínculo ele pode ser feito do outro lado, tá? Ou os mentores podem dar um jeitinho ali, arrumar uma sincronicidade que coincidentemente vocês se batam na internet, né? Ou coisa assim, tá? Mas a partir do momento que você tem uma predisposição já para esse ajuste, você já vai receber esse apoio, né? E a coisa vai se arrumar. Então, resolvendo essa questão na fisicalidade, eu sei que você não gosta de generalizar, né? Uhum. Mas acontece às vezes da pessoa ainda na próxima encarnação encarnarem no mesmo grupo ali, familiar, ou não Sim, há essa necessidade? não há necessariamente essa necessidade. Não vai ser o vínculo kármico que vai puxá-las uma de frente para a outra, que é o que acontece na maioria dos processos kármicos, tá? Se você tem porque assim, você se liga karmicamente a outra pessoa quando tem a emoção ali. A raiva, a frustração, a revolta, o sentimento de traição e vice-versa. Você tá fundido com a outra pessoa, né? E aí, você desencarna com esse sentimento, vocês vão se puxar, né? Vocês vão se puxar um para frente do outro. Agora, se o outro já tá noutra vibe, noutra energia, aí você vai puxar forças negativas para perto de você. E pessoas, tá? Pessoas que possam existir na sua frente, que tragam aquele mesmo pacote semelhante àquela pessoa outra. Não sei se eu estou sendo claro. Tá Eu vou sim. contar uma história rápida de uma grande mestra da luz, que é assim, quando ela teve encarnada, ela se chama Adoragana, se eu não me engano. Ela trabalha nas legiões ali do Pai Seta Branca, tá? Ou é Adoragana ou Doragana. É uma dessas duas. Ela, quando encarnada, ela matou o marido dela, tá? Em uma vida, ela matou o marido, teve uma discussão, tá? Ela matou ele. Beleza. E aí, quando desencarnou, ela sofreu muito, né? Por conta da culpa, tá, tá, tá. Ele também ficou vibrando no ódio, com raiva dela, tá, 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 tá. Mas aí, ele continuou ali na parte astral. Ele não queria encarnar, ele só tava no ódio, eu quero me vingar, eu quero me vingar. E ela ali com aquele sentimento de arrependimento, tentando pedir perdão a Deus por aquilo e tal. E aí, ela reencarnou. Ela reencarnou várias vezes, né? E ela foi se curando, se curando, se curando, se curando, se curando, se curando. E ele ali. Ele continuou ali naquela parte etérica ali, vibrando ódio, vibrando. Era tanto ódio, tanta revolta dele, que os mentores não conseguiam trazer ele para uma encarnação. Porque se ele encarnasse, o feto não ia sustentar de tanto ódio que ele estava vibrando. A mãe não ia conseguir dar continuidade ali ao desenvolvimento do feto, porque a energia era tão pesada que não rolava. Então ele ficou ali no etérico, vibrando ódio, vibrando ódio. Até um dia que ela ascensionou.
tá? Ela se perdoou, ela perdoou tudo, ela, enfim, ela ascensionou, pum. E aí num determinado dia que ela estava sendo coroada, ela estava recebendo uma espécie de consagração espiritual nos planos espirituais. E quando ela ia receber aquela coroa, aquela consagração, ela começou a chorar muito, né? Um choro assim compulsivo. E aí os mentores disseram: filha, antes de tudo, tem uma pessoa que a gente quer que você veja. E aí eles trouxeram a entidade, que estava, imagina, tá? Mas assim, puta da vida com ela, de gerações, assim. E ela não conseguiu, obviamente, receber a consagração. Ela não quis, ela não se sentiu digna. Ela sentiu, né? Todo aquele pacote voltou para ela, aquele peso, tudo voltou, porque estava emanando dele. E ela se ajoelhou, pediu perdão para ele, ela abraçou ele, envolveu ele com tanto amor ali que ele não teve escolha senão ceder. Ele foi totalmente envolvido por um magnetismo de amor, assim, incrível, que ele desmaiou. Daí os mentores levaram ele, né, para recuperação e ela finalmente conseguiu receber a consagração dela e ela ficou junto a ele até a completa recuperação dele e a ascensão dele para junto das altas hierarquias com ela. Então, isso é um pouco do que pode acontecer, né? É um pouco do que pode acontecer. Você pode subir para dimensões superiores, mas aquela outra pessoa ali pode continuar na baixa vibração, porque você subiu no amor, mas ela não quis, né? Ela fez uma escolha de não querer. Agora, se vocês dois estão na mesma vibe, aí pode acontecer, sim, de dar na encarnação ali na Terra, vocês se puxarem e viverem os mesmos laços ali. E também vocês podem, mesmo sem ter karma um com o outro, vocês podem se reencontrar no plano físico. Olha, vamos encarnar junto para a gente fazer diferente? E aí encarnam junto. Isso pode acontecer. Então, perto ou longe, encarnado ou desencarnado, a receita é o amor, né? A receita é o amor. Não tem outra coisa. É o amor. O amor cobre uma multidão de pendengas. Maravilha. Nevinha, sobre ambientes. Um ambiente muito carregado negativamente, ele pode afetar qualquer médium no momento que ele estiver abaixado a guarda? Sim. Se ele tiver baixado a guarda, sim, ele vai ficar suscetível a qualquer energia, tá? Até mesmo o médium mais preparado, ele vai sentir uma baixa na densidade ali do ambiente, mas ele está preparado que ele aguenta, né? Ele aguenta o tranco, tá? Mas o médium que não tiver tão preparado assim, aí ele vai passar mal, sentir um grande desconforto no estômago, na cabeça, tá? Vai acontecer alguma coisa ali, vai ter uma reverberação física com ele ali, tá? E nesses ambientes negativos, pode acontecer da gente acabar levando para casa algumas presenças negativas. A pessoa pergunta como Sim. obsessor. Se pode acontecer de algum obsessor acabar acompanhando a gente até em casa. Pode sim. Como? De acordo com o teu padrão. Eles se pregam, não sei se eu posso falar assim, mas eles se colam em você a partir do teu padrão, tá? Quando você está vibrando alto, o teu corpo, ele é como se ele fosse incolável. Nada prega em você. Nada prega. Não sustenta. Se você está vibrando numa vibração baixa, você, olhando através dos olhos da mediunidade, você fica pegajoso, tá? Você fica, é como se você fosse uma dupla face ambulante, tá? Você fica meio pegajoso ali. Então, qualquer coisa se gruda em você. Daí você pode levar. Leva embora. E aí aquele ser vai ficar na tua aura ali, né, te incomodando por um tempo, até que você possa subir um pouco a tua vibração e ele mude de faixa. Porque é basicamente também, gente, é como se fosse ondas de rádio, ondas de TV, tá? Se você tá numa frequência e o outro também tá naquela frequência, vocês se conversam, tá? Então, se você tá na frequência do amor, o outro cara que não tá na frequência do amor não vai conversar com você. Tá? Então é bem básico.
É isso. Se você está na frequência A, quem está na frequência A vai bater contigo. Se você está na frequência X, quem está na frequência X vai bater com você. Então tem isso, tá? Se você percebe que você está num ambiente denso, complicado, eleva os teus pensamentos, começa a pensar em Jesus, começa a pensar em Maria, começa a pensar em coisas boas, sabe? Eu vi recentemente, mas muita coisa pesada nesse movimento das eleições. Nossa Senhora! Porque os falcões negros, né, que eu costumo falar, que são as entidades que se alimentam dessa densidade que é gerada através dos conflitos políticos, nossa, eles estavam bebendo de canudinho, tá? Então, a nossa responsabilidade aqui na Terra é em manter um certo padrão, e como o Pai João fala, no mínimo 5 minutos de estresse que a gente tem direito. Depois disso, eles não podem mais nos ajudar. Tá? A gente tem 5 minutinhos ali para soltar os cachorros, né? Depois, se equilibra, menina. Se equilibra, porque senão tu começa a complicar o entorno ali. Uhum. Ô, Nevinha, estão pedindo para você falar um pouco mais aqui sobre o campo das pessoas transmutadoras. Uhum. O campo das pessoas transmutadoras, dos médiums transmutadores, nós que somos médiums transmutadores, e eu também sou, a gente acaba, não tem muito o que fazer. Tem como meio que amenizar um pouco, tá? Porque nós temos um campo que absorve tudo de negativo e transforma em positivo, tá? Quem é a maioria aqui que é transmutador, que já foi num shopping que fica, ai meu Deus, né? Fica aquela coisa que quando eu vou no centro da cidade, especialmente quando eu morava em Curitiba, que era cidade grande, nossa senhora, quando eu chegava em casa, eu tinha que tomar um banho, porque parecia que eu tinha sido atropelada. Eu tinha que tomar um banho porque ficava um campo, uma densidade assim perto, né? Eu tomava um banho para terminar de manipular a energia. Isso é natural. Nosso campo, ele é como se fosse uma batedeira. Tum, 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 tum. Ele fica girando. O nosso campo de energia de transmutação, ele gira em duas faixas ali, né? Em 2 movimentos. Na força centrífuga e na força centrípeta, tá? São 2 forças ali, centrífuga e centrípota, tá? Então são como se fosse dois furacões girando, cada um em uma posição ali, e fica transmutando aquela energia ali, movimentando, 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 e enquanto a gente não transmuta completamente essa energia, a gente não sossega, porque é da nossa natureza, tá? É do nosso ser isso. É do nosso ser. Não tem o que fazer. Tá? Então, girando nessa força, né, centrípeta de forma circular, e da outra força, centrífuga. Então, é 2 movimentos. Por isso que às vezes a gente fica... porque é muita energia que está sendo trabalhada. E independente se você está aberto para fazer ou não. Hoje eu não quero. Não tem isso. Não tem isso. Essa força gira em torno da gente. Nós somos assim. Nós somos assim. Tá? É Então... aquilo que, é aquilo que você fala dos terapeutas, né, Nevinha? Que a gente não é terapeuta só naquele momento que está atendendo o paciente, que a gente é terapeuta Aham. o tempo todo, né? Sim, a toda hora. E aí, à medida que a gente vai adquirindo uma certa maturidade, né, espiritual, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? A gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma mais harmoniosa. Tá? Olha que interessante, gente. O trabalho dessa força, né, centrípeta e centrífuga. Olha que interessante. Porque na força centrípeta, a gente puxa para dentro as energias. Na força centrífuga, a gente joga para fora, positivada. A gente puxa para dentro. Na centrípeta, é como se a gente engolisse ali para dentro, né? Aí a gente trabalha ela e na força centrífuga a gente joga para fora.
Então a gente puxa, manipula, limpou, curou, tá limpo, lapidou ali o carvão, virou diamante e tal, pum. Na força centrífuga a gente joga para fora. E isso é constante. Não tem o que fazer. É assim. Esse Hã? movimento anti-horário e horário dessas duas forças, a gente pode associar também ao trabalho com a radiestesia, quando no sentido anti-horário a gente limpa aquelas energias e quando no sentido horário a gente reprograma aquelas energias. Seria mais ou Mais menos ou, esse mais, papel do mais ou menos meditador? isso. Mais ou menos isso. Uhum. Tá? Mas o trabalho, no caso da mediunidade de transmutação, é um pouquinho diferente. Tá? É um pouquinho diferente. O trabalho mediúnico ali do próprio campo da pessoa, ele é mais intenso. Tá? É tanto que desgasta mais ainda o corpo ali, geralmente, do médium. Porém, se você, o Pai João está falando, se você faz durante o dia muitas sessões da radiestesia, você vai ficar tão desgastado quanto se, entende? Se você tivesse feito ali o trabalho energético corporal mais tradicional dos médios de transmutação, tá? Então, a manipulação da força é parecida, né? Quase, mas só um pouquinho diferente. Só um pouquinho diferente, mas o fim é o mesmo, né? É transformar, é lapidar. Então, a gente está lapidando toda hora, tá? A gente está lapidando toda hora. E aí eu volto, que é sempre importante eu pincelar isso. Eu volto para quê? Você que é médium, independente de como você é, que você trabalha com sua mediunidade, a tua alimentação vai fazer toda a diferença. O como você se alimenta, o que você bota para dentro, meu filho, se você se hidrata direitinho, se você descansa, se você toma sol, se você não fica envolvido em conflitos, em brigas e não sei o quê, você prepara o teu campo para lidar com essas energias, né? E aí, à medida que você vai mantendo o teu pensamento elevado ali, você vai pegar um boi, metaforicamente falando, de energia, e aquilo não vai nem fazer cosca. Porque você já está com um campo tão incrível que não vai fazer diferença. No entanto, se você não tá, você vai pegar uma formiga e você parece que passou um caminhão em cima de você. Né? Tô falando por experiência própria. Sim. Tá? No começo da minha jornada, assim, no começo, bem no começo, eu lembro disso, eu rio, assim. A gente é bem jovem, né? Ali, a gente tá. Eu aprendi muito, gente. Eu aprendi muito. Desenvolvi um pouco a humildade também. Eu aprendi muito. Muito jovem ali, eu ficava. Chegava uma força negativa perto de mim, né? Aí eu ficava. Aquela força me pegava mesmo. Daí eu passava mal, era aquela coisa, pau, não sei o quê. Aí depois eu ficava comentando, gente, eu peguei uma força super pesada, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um dia que o pai chegou e falou: Ô, Fia, você pegou nada não, Fia. Você pegou só uma formiguinha, não foi nada. Eu passei um vexame, uma vergonha. E aí teve outra vez que eu peguei uma certa energia para manipular e eu controlei, eu fiquei ali respirando, sabe, fazendo exercício, aquela energia passando por mim, super pesada. E aí dentro daquele, depois de eu ter levado aquele pito do pai, eu fiquei, poxa vida, eu não senti tanto mal. Deve ser uma energia tão leve, tipo, leve entre aspas, né? Deve ser uma energia menos pesada, deve ser uma energia de formiguinha. Aí o pai veio e chegou, não, filha, era uma energia de um boi. Ou seja, né, era gigante a energia negativa, só que eu estava num movimento de humildade, transbordando amor, então aquilo foi rápido. Então depende, né, do teu estado de espírito também, depende de como você tá. Isso também faz uma diferença enorme. Eu não esqueço também nunca do início do meu processo mediúnico, que numa casa espírita que eu fui, eu vi uma médium, isso eu nunca esqueci. E eu sempre gosto de contar como exemplo para os médios que estão começando agora, né? Eu vi uma média incorporada, e aí eu olhei aquela média ali incorporada, e aí era uma entidade bem pesada que tava nela, assim, né? E aí eu fiquei assim, no meu pensamento eu disse, nossa, ela tá dando muito mole. Se fosse eu, ele não ia fazer isso comigo, não. E ele tava virando ela do avesso, sabe, assim. Pra que eu fui falar isso? Menina do céu. Nossa senhora. Pegou, Neiva. Menina, você não tem ideia. Eu, quando eu saí dali, eu subi na moto, que era um carona que ia me dar, um rapaz ia me dar carona. Quando eu sentei na moto atrás, eu senti uma pessoa sentando atrás. Tum. Eu olhei para trás e eu não vi ninguém.
E naquela época ali, muito jovem, adolescente ali, e eu fiquei, nossa, que estranho, parece que tem alguém atrás de mim. E eu senti a pessoa me abraçando. E eu falei, gente, que estranho. Vi, mulher. Beleza, cheguei em casa, aí que o bicho pegou. Por quê? Quando eu deitava pra dormir, eu sentia ela deitando em cima de mim. É horrível. Aquela coisa pegajosa deitando em cima de mim, tá? E aí teve um dia, a gota d'água foi um dia que eu tava jogando um joguinho com os meus amigos ali, um jogo de tabuleiro, e aí ouviu-se uma voz muito densa vindo da cozinha da minha casa. E a voz era mais ou menos tipo, um gemido assim alto, humano. E aí todos eles olharam para mim, porque eles já sabiam, né, que eu tinha mediunidade. Eles olharam todos para mim, tipo, o que foi isso? Todo mundo ouviu. Não foi só eu. E aí quando todo mundo olhou para mim, essa entidade, ela deu outro grito desse. Aí eu baixei a cabeça assim, aí eu lembrei, né, que era aquela entidade. E aí toca eu essa semana toda ficar conversando com essa entidade, me desculpe por ter falado isso, tá, 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 tá. E ela disse, não, você não me chamou? Eu vou ficar aqui. Menina, foi um mês lá em casa. Um mês, tá? Eu ia dormir, ela ia lá. E aí, quando eu ia pro centro, eu ficava, vamos comigo pro centro de orações. Aí ela ria da minha cara, ela zombava. Ela chegava na. Ela, eu vou com você hoje. Chegava na porta da saída, ela ria. Eu vou ficar aqui, vou dormir hoje com você de novo. Aí voltava pro quarto. Isso ficou um mês, meu filho, nesse negócio. Até quando, amorosamente, eu soltei. Né? Quando eu soltei, assim, eu disse, tudo bem. Senhor, meu pai, se eu tiver que passar por tudo por conta daquela minha atitude arrogante, impensada, ok. Então, esse irmão pode ficar aqui o tempo que ele precisar até que eu aprenda. Quando eu ancorei essa energia realmente de arrependimento, de pedido de perdão real, não porque eu estava nervosa, com medo, ou chateada, ou querendo tirar aquela entidade dali, nada mudou. Mas mudou quando de fato eu me arrependi, pedi perdão e me abri. Ok, se você precisa ficar aqui, pode ficar. E aí os mentores vieram naquela mesma hora e levaram ele. Então, fica uma lição, gente, também assim. Nunca desrespeitem as entidades, nunca zombem das entidades, nunca zombem dos médiums, seja, não zombem, tá? Porque entrar nessa faixa, por experiência própria, vocês vão puxar aquilo para vocês ali e, ó, é chicote, tá? Salve Deus. Ô, Nevinha, tem uma pessoa que pergunta o que pode acontecer se a pessoa não trabalhar a mediunidade dela. Sendo bem direta, Sim. se ela tem um compromisso para trabalhar a mediunidade dela e ela briga, não quer e não sei o que, ela pode ficar louca, tá? Ela pode enlouquecer, porque isso pode levar a um desequilíbrio da bioquímica do corpo dela. Então, se ela tem um compromisso espiritual assumido, mediunidade aberta, tudo puxando ela para o trabalho mediúnico, isso pode, mais uma vez, isso não é, né, uma regra geral, tá? Mas pode levar a pessoa a um estado de loucura ou desequilíbrio bioquímico muito severo, tá? A gente, com muitas pessoas, gente, que tem que tem problemas de esquizofrenia, né, de síndromes assim, de grandes desequilíbrios psicológicos, muitas delas têm o fundo mediúnico ali, tá? Tem o fundo mediúnico. Inclusive, eu falo muito sobre isso no curso, né? Eu falo sobre a esquizofrenia, sobre outras síndromes, assim, eu estou aprofundando um pouco sobre esse tema no curso. Então, pode acontecer, tá? Não é uma regra, mas pode acontecer. Então, é sempre bom você manipular, trabalhar com sua energia mediúnica de alguma forma. Isso não significa que você tenha que participar de um centro, de um banda, de kardecismo, ou alguma coisa assim. Não. Você pode fazer esse trabalho no seu lar. A leitura do evangelho é um movimento de manipulação mediúnica. Né? Uma prece que você faz, uma puxada de força que você faz, o bem que você faz o outro, o pai está me falando aqui, o bem que você faz o outro, você está trabalhando a tua mediunidade. Porque você não ajuda só aquela pessoa encarnada física, você está ajudando os ancestrais dela, você está ajudando os obsessores que talvez possam estar atrás dela. Então, né? É um efeito cascata. É um efeito cascata.
Nevinha, como é que a gente pode diferenciar um sonho de um desdobramento e de uma experiência mediúnica que aconteceu acordado? Essa pessoa ela relatou uma situação em que ela não soube diferenciar se ela estava dormindo, se aquilo foi um desdobramento, se o que ela viu ela estava acordada. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Tá. Você consegue repete de novo para mim a pergunta. Tá, tá bom. Como diferenciar um sonho de um desdobramento e de uma experiência mediúnica acordada? Um sonho, um desdobramento de uma experiência mediúnica acordada. Tá. O desdobramento, ele é um fenômeno de saída do corpo. E durante o desdobramento, o funcionamento orgânico, graças ao ligamento ali do corpo físico com o espírito, né, por meio do fio de prata, ele permanece ativo ali, tá? Então, no desdobramento, é como se não é bem um sonho, né? O seu corpo ali, ele continua totalmente ativo, tá? Totalmente ativo, só que você, blum, sai totalmente consciente ali para algum lugar, tá? Inclusive, quando eu falo sobre isso no curso, o textinho que eu coloco lá é mais ou menos assim. Desdobramento é o fenômeno da saída do corpo físico. Durante o desdobramento, o corpo físico mantém o seu funcionamento orgânico graças ao ligamento do corpo físico com o espírito por meio do fio de prata. Sem este mecanismo espiritual, haveria o desencarne. Em alguns casos, esse processo reduz bastante os movimentos naturais da respiração, às vezes quase imperceptíveis. E isso, claro, depende do quão profundo é o desdobramento e do desenvolvimento do médium. É a saída do corpo totalmente consciente ali. Tá? Você saiu do corpo, você se desdobrou. Isso também pode ser, muitas pessoas às vezes chamam de projeção astral ali, né? Então, você se desdobra, é o mesmo que vou me transformar em dois, né? Aí o desdobramento vem disso também, né? Você tem um corpo ali, de repente você, nossa, eu me desdobrei, ou seja, eu dobrei. Agora tem um eu deitado e tem um eu aqui agora, espírito. Então, esse é o desdobramento, tá? O sonho nem sempre é, obviamente, um desdobramento, porque na maioria das vezes você não está consciente, né? Muitas vezes os sonhos são projeções, né, do teu inconsciente, tá? Que plasma algumas situações, né? Para que você possa viver dentro dessas situações para resolver, tá? Então, muitos sonhos são isso. É o plasmado inconsciente ali para que você possa vivenciar o que está ali no teu inconsciente para que você possa resolver. Nem sempre um sonho é isso, mas em muitos casos sim. Aí, durante o processo do sonho, muitas vezes você pode ter pequenos flashes de lucidez, desdobramento, viagem astral. Entende um pouco a diferença? Então, você está totalmente consciente. O outro, não. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, se faltou alguma. Faltou. A pessoa não soube diferenciar isso de uma experiência acordada. De uma Quando experiência. ela está acordada. Quando ela está acordada, vai mais para a projeção, tá? Projeção astral. Você fecha o olho, você se mediuniza, você entra numa meditação, aí você escolhe se projetar em um outro ambiente. Ali você está fazendo algo totalmente sob domínio das suas faculdades físicas e psíquicas, né? Você está sentado ali, eu agora, Neva, eu vou fechar meus olhos e eu vou me projetar, visualizar, mentalizar e me deslocar espiritualmente até a residência da Viânia. E aí, blum, eu me projeto ali.
Eu estou vendo o que a Viana está fazendo, estou vendo que ela está tomando água. E aí depois eu volto para o corpo e vi, ai, mulher, eu vi você tomando água. Isso, né? Isso é uma projeção consciente ali. Diferente do desdobramento, que o teu corpo ele cai ali, né? Entre aspas, desanimado, né? Enquanto você está completamente fora do corpo ali, né? Já esse outro, de quando você está acordado, não há esse cair do corpo. Ele está ali ainda com as faculdades dele, tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Não, ficou claríssimo. Ah, a senhora é doutora, né, mulher? Doutora em mediunidade. Ai, Olha, ai, mulher. Fala. vou puxar aqui perguntas sobre os cristais agora, tá? Vambora. É, teve uma pessoa que pediu para você falar um pouco sobre a memória dos cristais. Como é que funciona essa questão da memória dos cristais? Deles armazenarem essas memórias, energias? Uhum. Deixa eu só anotar um negócio aqui que o pai tá me pedindo pra eu fazer amanhã, Vi. Eu já vejo aqui. Continua falando, vai coletando com o povo as perguntas. E aí, meu povo, estão gostando Aqui é dessa assim, gente. Aqui é live? ao vivo, é em tempo real. O pai pediu pra anotar um negócio, eu vou anotar. Calma aí, gente. É sobre isso. Um beijo aí para todo mundo. Matias, Arion, um cheiro. Ah, tem uma pergunta bem legal aqui também, Nevinha. Uma pessoa Pode falar perguntando. agora, Vi. Tá. Teve uma pergunta Bora. bem legal Vamos lá. aqui, uma pessoa perguntando sobre pessoas que morrem nos sonhos, que você já comentou Uhum. sobre isso uma vez. Você falou Sim. sobre uma questão holográfica, né, que às vezes os mentores levam a gente para uma cobrança, né, Sim. de alguma questão kármica. Muitas vezes isso acontece, né? Mas essa pergunta, as pessoas que morrem em sonho, ela está se referindo à pessoa que morreu, no caso, e não acordou mais, ou a que passou pelo processo de morte dentro do sonho? Não, eu acho aqui que foi sobre morrer dentro do sonho e Tá, continuou viva, acordou. entendi. Tá, em muitos casos, isso é ou, ou a projeção, como eu falei, a plasmada de um inconsciente que precisa ser trabalhado e você vivencia aquela projeção do inconsciente, e ou os teus mentores levam um cobrador espiritual teu que tá vibrando no ódio, que ele só vai se libertar se ele te matar. E aí o mentor meu filho, tá bom, vem cá. E aí ele, entre aspas, te mata, ele se liberta e você volta pro corpo todo doído. Mas você libertou alguém, tá? Geralmente é uma coisa ou outra, tá? Beleza. Sim, os cristais, os bonitinhos, a questão da memória dos cristais, né? Como é que Sim. funciona essa questão da memória dos cristais? Como é que eles são capazes de armazenar essas memórias, essas energias? Na verdade, tudo na Terra é capaz de armazenar alguma memória, né? A gente chama também de campos mórficos, né? O que é um campo mórfico? Se você vai num ambiente, por exemplo, se você vai num campo de concentração da Segunda Grande Guerra, ali existe um campo, existe uma energia ali, né? Impregnada nas paredes ali. Isso a gente chama de campo mórfico. É o campo histórico do que já foi vivido ali, né? Então, tudo na Terra, você pode armazenar alguma coisa. Se você pega um copo e segura o copo, você pode armazenar uma emoção nele, tá? Se você pega uma pedra, você pode armazenar uma emoção nela. Tudo tem uma história e tudo pode ser programado. Tudo pode ser impregnado, tá? Com os cristais não é diferente. Porém, os cristais, eles já estão em uma frequência e vibração um pouco acima das demais coisas dessa materialidade. E já estão em um campo que eles são assistidos, não que as outras coisas não sejam, mas só para facilitar um pouco aqui o entendimento. Eles já são, é como se eles fossem mais manipulados pelos anjos.
os cristais são cuidados diretos pelos anjos, pela equipe angelical. Tá? Então já existe os cristais, eles já são portais diretos para o reino angelical. Tá? E eles já trazem com eles, naturalmente, é como se eles fossem... É como se todas as outras coisas da Terra fossem um HD de 1 terabyte. E o cristal de 1 bilhão de terabytes. Então, eles já trazem uma capacidade muito mais expandida de armazenamento. Porque algumas coisas na Terra, elas têm uma capacidade ali de armazenar até X coisa. Depois dessa X coisa, ela passa por um processo de limpeza da lixeira, vamos dizer assim. De reciclagem, de limpeza ali, de purificação, ok. Já os cristais, eles armazenam muito mais coisas. Eles têm uma capacidade de armazenar muito mais coisas. E o ser humano, especialmente aqueles velhos sacerdotes lemurianos, atlantes, né, que trazem essa herança, né, da alta magia, que já estiveram manipulando grandes forças, que materializavam, né, velhos sacerdotes da antiga Atlântida, eles materializavam as emoções sublimes deles em forma de cristais. Então, são coisas incríveis que esses sacerdotes conseguiam fazer, né? E muitos desses sacerdotes estão encarnados hoje na Terra, tá? E eles têm essa capacidade de programar mais poderosamente esses cristais. Simples o movimento de programação, porém extremamente eficiente e poderoso. Por exemplo, tem alguém com uma dor de cabeça, você pega o seu cristalzinho ali que você gosta, você segura ele na tua mão, visualiza, puxa todas as forças da natureza, invoca a força dos anjos, tudo. Invoca todas as forças de cura que possam ser extremamente eficientes no trato da dor de cabeça, joga tudo dentro daquele cristal, coloca o cristal na cabeça da pessoa para você ver. A pessoa vai sair boinha. Tá? Então, você pode fazer isso. E os vários sacerdotes que já trazem essa herança com eles, eles têm essa facilidade inata maior. Tá? Então, você pode programar o cristal para isso, você pode reprogramá-lo pegando uma outra informação medicinal e jogando nele. E escolher manter a anterior ou manter só a nova. Você pode. É tudo muito mental. Né? É a sua força mental. Sobre o processo de limpeza, você pode limpá-lo tanto em água corrente, né? Ou em dia de chuva, trovoadas e relâmpagos, né? Em dias de lua cheia, né? Você pode limpar. Mas muitos cristais, eles já são autolimpáveis. Essa também é a diferença, né? Especialmente os cristais lemurianos também, os cristais atlantes, né? Eles já têm essa capacidade de autolimpeza, querida, tá? Eles já fazem essa... não precisa, eu me resolvo. Ele já se limpa ali, já tá toda plena, tá? Já as outras pedras ali, né? Digamos que de uma hierarquia abaixo, já precisa mais desse processo de limpeza, tá? Então, Ô, Nevinha, você acabou na loja respondendo do Sementes algumas tem, gente. perguntas, né? Tá? Na Porque... loja do Sementes tem. Oi? Estão perguntando aqui onde é que encontra o Sim, cristal lemuriano. Na loja do Sementes tem. esse aqui foi adquirido lá. Inclusive, meus comentários, eles pararam de rodar aqui, gente. Jussara, sal grosso também, tá? Sal grosso também. E se deixar na lua cheia e na chuva, recolhe quando a chuva passar ou no outro dia depois, tá? Pode recolher ou deixar a lua cheia inteira ali. Deixar ele ali fora. Ô, Nevinha, tem uma pessoa perguntando sobre essa questão dos sacerdotes da antiga Lemúria. Ele pergunta assim: existiam sacerdotes especialistas em cristais na Lemúria e na Atlântida? Sim. O que eles faziam? Eles eram professores de cristais? Vários. Eles eram professores, eles eram magnetizadores, eles eram lapidadores de cristais quando usavam a energia do vril. Eles criavam portais
interestelares através de grandes cristais, ou seja, uma pedra gigante, um cristal assim, quartzo enorme. Eles criavam um campo energético ali que a pessoa entrava dentro do cristal e ela se teletransportava para outras regiões do cosmos. Então, é muita coisa que era feita assim, tá? Cristal, a magia do cristal que se pode fazer com ele assim, quando se está em harmonia, é incrível. O cristal também ele é um grande desintegrador de energia negativa, tá? Muito, mas muito. Experimenta também se você tiver num dia não bom, com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, algum mal-estar. Se você bota o cristal no teu pulso, ou na tua testa, ou ali na boca do teu estômago, se ele explodir, se ele quebrar no meio, não se surpreenda, tá? Porque isso pode acontecer. E isso representa a manipulação da energia. Houve um descarrego de toda aquela energia nele e ele, puff, quebrou. Tá? Ele se entrega para isso também. Ele se, entre aspas, se sacrifica para isso também. Sem contar que tem muitas naves estelares. Inclusive, eu tenho uma nave em formato de drusa de cristal. Uma das minhas naves no plano espiritual é em formato de drusa. É como se fosse uma drusa gigante. Tá? Sem contar com as naves, né? Com algumas delas que são gigantes, cristais gigantes. E outros casos, em algumas naves espaciais, os cristais são usados como combustíveis. Tipo na Terra que usa gasolina, usa-se cristal nas naves, em algumas naves espaciais. Esse é um dos papéis dos cristais nessa nova era, Nevinha? Um dos, tá? Um dos. O outro é ajudar o ser humano a equilibrar os 3 reinos da natureza dele, né? Corpo, alma e espírito. É ajudar a calibrar todos os chakras, né? É ajudar a trazer a consciência da vida fora da matéria, ajudar o ser humano a se conectar com o espírito, né? Já que o cristal é um portal também para a alta espiritualidade. É ajudar você a se reconectar com a sua ancestralidade cósmica e mesmo da Terra. Então, vai ser de grande auxílio, né, nessa nova fase que a gente está. Tem uma pergunta aqui. Os cristais que possuímos podem ter alguma conexão transcendental com a gente? Sim, pode. Eu vou falar uma coisa aqui agora que pode dar um nó na cabeça de um monte de gente. Eita. O cristal pode ser uma alma gêmea minha? Pode. Mas nos próximos capítulos. Ô, mulher, como é que você faz isso? Tá doida? Calma, deixa o povo assimilar primeiro isso, mulher. Ai, já vai ter que gravar uma aula aí sobre isso, viu? E jogar lá no curso de mediunidade. Nevinha, teve uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu acho que eu não tô ficando louca. Eu tava dormindo e acordei de madrugada ouvindo uma música dentro do quarto. E a única coisa que tinha ligada no quarto era o ventilador. E aí eu fiquei assim, gente, de onde é que tá vindo essa música? E quando eu olhei pro lado, tava o meu cristal lemuriano e uma drusa de ametista. E a música, aquela melodia, tava vindo dali dos bonitinhos. Uhum. Agora, me conte aí, fale-me mais sobre isso. Outra coisa. Todos esses cristais, aí a gente volta pro campo mórfico, tá? Esses cristais têm uma história, certo? Eles têm uma história. Eles vieram de algum lugar, né? Da Terra. Então, digamos que esses cristais que você tem, aliás, digamos que há 300 anos atrás, eles faziam parte ali do subsolo de uma grande fazenda
de um palácio ali. E numa noite houve ali uma grande festa com valsa, com violinos, com pianos e tal, não sei o quê. Eles armazenam aquela história e ou o que eles quiserem. E aí, depois de 300 anos, esses cristais param na tua mão. Se você tem uma certa sensibilidade, você pode não só ouvir as músicas que foram tocadas naquela noite há 300 anos, como ouvir como um telefone sem fio que foi falado naquela noite. Tá? Então, eles são um HD. Né? Um HD de informação. E aí você pode escolher se mantém aquela história ali ou se reprograma para uma nova. Né? E tem também o fato de se caiu na sua mão, não acho que foi por acaso, tá? Então, pode ter uma questão transcendental ali envolvida, tá? Outro ponto. Os cristais, eles vão até quem eles querem, tá? Eles escolhem você, tá? Neva, como é que um cristal pode ser minha alma gêmea? Gente, tudo é vida. Tudo tem consciência, tá? Tudo tem consciência. Todos nós já passamos por todos os reinos. Mineral, vegetal, animal, humano, vamos para o reino angélico. Todos nós já passamos por todos os reinos. Aí agora eu vou tentar trazer uma linearidade dentro dessa questão de como é que um cristal pode ser minha alma gêmea, né? Digamos que você nasceu ali com sua alma gêmea, etc, etc. Porém, ao longo da história, a tua outra parte, no caso, tua alma gêmea, ela se perdeu, digamos assim. Ao longo do caminho, ela se perdeu. Quando há uma perda dessa forma, gente, quando a alma não tem mais jeito, é bem difícil isso, mas quando a alma não tem mais jeito, tipo, já foi feito de tudo que você possa imaginar, mas ela não tem mais jeito. Coisa desandou realmente, então ela passa por um processo de reciclagem, tá? No núcleo da nossa galáxia ou no núcleo da galáxia o qual a sua alma foi criada, porque sua alma ela é criada nos núcleos das galáxias, tá? Então, digamos que essa é a chamada segunda morte que Jesus falava nas escrituras também. Gente, já tô ficando rouca. Deixa eu tomar água aqui. Bebe, mulher. Oh, meu Deus. Essa é a chamada segunda morte que Jesus falava, né? A gente morre físico e também existe a morte do espírito. No caso, quando não tem mais jeito, quando a coisa já... Né? O espírito já se desandou para a negatividade, não tem mais jeito. Então ele passa por um processo de reciclagem no núcleo da galáxia. Então, ao passar por esse processo de reciclagem, ele começa tudo do zero. Tá? Tudo de novo. Ele vem para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, tudo de novo. E daí ele pode te pegar no meio do caminho ali. Entendeu? Você já está ali como humano, já está indo ascensionar e de repente... Oh, meu filho, tá aí você, começando tudo de novo como um cristal, né? Então, isso pode acontecer. É raro isso? Mas pode acontecer, tá? Então, você pode ter uma alma gêmea ali, um cristal teu, tá? Uma alma afim. Você pode ter um papagaio com uma alma gêmea sua. Pode ter um cachorro, um gato. Não é só porque as pessoas, elas tendem a levar muito essa coisa da alma gêmea pro romântico. Né? E a alma gêmea nem sempre é romântico. A alma gêmea pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, tua avó, teu avô, teu primo, tua prima, teu relacionamento afetivo, teu amigo, teu chefe do trabalho. Pode ser qualquer pessoa. Ai, Neva, eu vou encontrar minha alma gêmea nessa vida? Gente, a gente só encontra a nossa alma gêmea quando a gente não tem mais karma. Tá? Ou quando 90% dos karmas já foram resolvidos. Por quê? Se você encontra ela e você não resolveu as suas pendências ainda, as tuas pendências vão puxar você para você resolver. E as pendências dela vão puxar ela para o outro lado. Então, cada um vai para um lado. Então, quando se resolve aqui, aí se reconectam. E aí ascendem para Deus. Né? Voltam juntas para a fonte. Enquanto isso, não rola. Sinto muito informar.
Segura aí os outros relacionamentos. Arranja aí uns beijinhos pra dar, né, Neiva? É, um beijo, vai dar. E às vezes, ó, o relacionamento, as pessoas acham que todo relacionamento com a chama gêmea é aquela coisa maravilhosa. Às vezes não, gente. Às vezes é encrenca, tá? Especialmente se ambas as partes ali tiverem pendências energéticas kármicas ali. Isso pode dar treta, tá? Pode um matar o outro, inclusive. Tá? Então tem relacionamento que é mais harmonioso quando não é alma gêmea. Você consegue viver uma vida muito plena e feliz. As pessoas acham que só vão ter um bom relacionamento se for com a alma gêmea. Não, às vezes você pode estar num relacionamento bacana e a pessoa não é tua alma gêmea. A pessoa é uma alma afim, que é um grau abaixo de alma gêmea. É uma alma irmã, é uma alma companheira, é uma alma que tem grande afinidade, que vocês já viveram muito tempo juntos, já foram irmão, já foram pai, já foi mãe, já foi tio, já foi avô, já brigaram contra nas guerras galácticas, já tiveram do mesmo lado. Ou seja, é uma história entre os dois. E aí encarnou junto. Ah, vamos namorar? Vamos. Ai, que maravilha. E pronto. Entendeu? Então, isso pode acontecer. O importante é você estar no fluxo. É você estar aberto, né? E parar de ficar se colocando numa caixa. Ah, só vou me abrir para minha alma gêmea, papapá, papapá, papapá. E às vezes um relacionamento maravilhoso tá ali batendo na porta, mas você tá aqui, ó, né? Num olhar ali de fechado numa caixa. Ô, Nevinha, tem uma coisa também que você me falou uma vez, que a grande maioria dos nossos relacionamentos são reajustes kármicos, São né? reajustes kármicos. São questões kármicas do passado para resolver. Tá? A maioria. Mas também não significa, gente, que se é um relacionamento kármico, não possa ser feliz, prazeroso, que não possam ter uma família bacana, feliz. Não, gente. Vocês não podem também estar associando o karma sempre à causa, à coisa ruim. Não, né? Existem coisas boas, existe o karma bom também, chamado também de dharma, né? Existe a coisa boa também. Então vamos olhar mais para o lado positivo também das coisas, né? Isso facilita muita coisa. Muita coisa. Ô, Nevinha, tem gente perguntando aqui se realmente existe cristal para cada signo. Ah, existe por conta dos raios, né? Porque tem muitos cristais que eles sustentam ali determinadas energias, especialmente também pelas suas cores, né? Então a cor também pode se relacionar ao raio, que por sua vez aquele raio tem uma conexão com o signo tal. Então pode sim, pode ter isso sim. Mas antes disso, o que o mestre Adama, que está aqui presente também, a Dama da Terra Tá? Interna, diz que é importante você deixar o cristal te escolher. Deixa o cristal te escolher. Independente se é do signo A, B. Ah, mas aquele cristal ali dizem que é só para o signo de Libra, mas eu sou Aquário. Minha filha, ele te escolheu, vai. Tá? Vai, porque se é Libra, é equilíbrio. Talvez você esteja pensando de equilíbrio, minha filha. Então pega o cristal, né? Então é importante deixar o cristal escolher você, né? Não se colocar tanto dentro de uma caixa, porque isso acaba limitando muitas vezes a tua conexão com ele e o benefício que ele pode trazer para você, abrindo portais na tua vida, né? Te auxiliando de várias formas. Ô, Nevinha, aproveitando a presença aí de Mestre Adama, você pode falar sobre os grandes templos de cristais, sobre as câmaras cristalinas que a gente tem nos ambientes físicos intraterrenos, nos Uhum, ambientes etéricos, de uhum. que forma as pessoas conscientemente podem se conectar com essas energias, né? Pedir o auxílio dos mestres, dos mentores. Uhum. Essas pessoas, à medida que elas se colocam à disposição da espiritualidade para elas serem ajudadas, elas vão receber essa ajuda. E todas essas câmaras, elas se adaptam
naturalmente há necessidade física, emocional e o que quer que a pessoa precise. Elas são desintoxicantes, elas são alinhadoras de chakras, elas são abridoras de caminhos, elas são desobsessivas, elas são curadoras, regeneradoras, ativadoras. Então, todas elas trazem uma programação específica e que pode ser mudada, se necessário, de acordo com a pessoa. Todas essas câmaras da Terra interna, em especial de Agartha, o mestre Adama tá falando que todas elas, a programação específica, eu vou falar mais pausada porque eu vou ditar o que ele está falando, tá? A programação específica dessas câmaras é para 2 pontos: desintoxicação do físico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental e espiritual, desprogramação negativa, desvínculo do eu com o lado reptiliano do cérebro, sintonização com a sua família cósmica, atualização intensiva de DNA e ajuste intensificado de chakras. Porém, se o ser precisa de algo além disso, automaticamente ela se rearranja e vai dar o que você precisa. E todos vocês estão convidados a estarem junto conosco nos nossos ambientes, nos nossos salões, desde que desejem. Elevem os seus pensamentos às nossas câmaras, aos nossos salões. Peçam. É importante que vocês exercitem o livre-arbítrio. Este mesmo que tem conduzido vocês à nova fase que o planeta está entrando. Nada disso estaria acontecendo se vocês não estivessem proclamado que fosse assim. Através de um desejo interno, apoiado por boas ações, por meditações, por sintonizações conosco e com a nossa família vinda das estrelas. Nenhum de vocês é visto por nós como diferentes, como menos incapazes. Todos vocês são vistos por nós como mestres em grandes desafios e com uma capacidade nunca antes vista, também por mim, a dama, de lidar com forças de tamanha desarmonia. E naturalmente, em meio a todas essas experiências, não poderia ser diferente e vocês não mereceriam um título menor do que mestres em terceira dimensão. Eu sou a dama, sumo sacerdote de Telos e falo em nome de todos que neste momento, a partir do nosso salão de comunicações, na presença também dos pleiadianos, sua herança, nossa herança, transmitimos o nosso amor
entusiasmo fremente e ansiosos pelo nosso reencontro na superfície. Algo tão aguardado, pelo menos por mim, em particular, há mais de 12 mil anos. Eu estou aqui, o mesmo Adama, no mesmo corpo e com o mesmo amor de sempre, para abraçar os meus familiares que encarnaram tantas vezes ao longo desses milênios. E eu pude assistir a cada uma dessas encarnações. Eu, junto com todos os outros aqui do interior, torcendo e acreditando que vocês chegariam aonde chegaram hoje. A um ponto no tempo onde não há mais como retornar e dizer algo diferente de parabéns, vocês conseguiram. Namastê. Salve Deus, gente. Depois dessa eu vou cair na cama. Nossa Senhora. Ai, mulher, segura. Ai. Salve Deus. Salve Deus, Nevinha. Ai, que oportunidade linda. Gratidão, gratidão. Vi, você quer marcar outra pra gente conversar mais assuntos? Se tiverem coisas pendentes, a gente fala na outra. Vamos, meu amor. Vamos marcar sim. Deixa eu ver aqui na minha agenda super mega lotada. Minha agenda super... Inclusive, eu acho que eu vou colocar essa live no material bônus do curso Tipologia. Bota, mulher. Acho que vai ser bota, bom. Foi uma aulona. Hã? Foi uma aulona. Eu vou colocar lá. Deixa eu ver aqui já na minha agenda de janeiro, menina, que já começou a lotar antes de começar o ano. Eita, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pode ser dia 10 de janeiro. Pode. 10 de janeiro às 20h20. Pronto. Combinado. Só pra gente encerrar, fazer um convite aqui para todo mundo que tá aí assistindo. Verdade, menina. Chama esse povo. Para todo mundo que vai assistir aí depois. É uma oportunidade incrível, imperdível, gente. Vai acontecer agora, dia 19, o evento Renascer, do Semente das Estrelas. E esse evento seria aqui em Ilhéus, de maneira física. Mas como a gente não conseguiu o número de pré-inscritos suficientes, os mentores pediram para a Nevinha para que ela mantivesse o evento, mas de forma online. Então, gente, um renascer online. Me diga aí qual outro renascer foi online, se não esse de agora. Ai, mulher, isso. Só os Então, cachorros. aproveitem inscrições até sexta-feira, até meio-dia. Eu vou hoje lá no plano espiritual, bater na porta de todo mundo, hein? Quero ver todo mundo essa semana se inscrevendo. Porque vai ter um monte de coisa bacana, né, Nevinha? Nem te conto. E claro, eu vou estar lá, né? Claro que eu vou estar lá, né? Isso é o mais bacana, gente. Eu vou estar lá. Exatamente. Tá? E olha, gente, mais uma vez, o meu curso de tipologia eu tô terminando, tá? Tipologia extraterrestre. Os primeiros 100 inscritos vão receber o livro assinado e impresso, tá? Assinado por mim, impresso.
E o lançamento oficial vai ser no dia 22 de janeiro, dia do meu aniversário, dia que eu vou aparecer plena. Para todo mundo ver, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas acerca do tanto desse evento, né, do dia 19, como do curso, como consulta comigo, como qualquer coisa que eu puder, aí tá aqui, ó, tá o número fixado aqui, tá? 419-9822-7832. Mais uma vez, 419-9822-7832. Falar com Tânia, minha assessora. Ai, Aninha, meus queridos, vi, maravilhosa! mulher, amei! Amei! Ah, gratidão, meu amor, gratidão. Foi tudo, foi tudo. Um beijo, Vi. Até daqui a pouco. Um E- beijo para todo mundo. Vou deixar a música tocando aqui um pouquinho, enquanto vocês ouvem e vão saindo, ou se quiserem ficar aqui também. Eu vou deitar, vou encontrar vocês na nave daqui a pouco. Vamos lá para Agartha, encontrar com a Dama, com o Mikos, com todo mundo lá para um bate-papo, tá? E tomar Elixir dos Pleiadianos, Elixir da vida, tá? Se perfumem, hein? Se perfumem. Perfumados, belíssimos. Vamos lá, Vi. Mua. Beijo!